Aleluia, queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Bom dia a todos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 3. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus no seu lugar. Você que está em casa acompanhando junto conosco, oro também para que o favor de Deus esteja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 2. No versículo 11, Êxodo capítulo 2, o verso 11, assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus no seu lugar. Êxodo capítulo 2, todos encontraram? Podem dizer amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu na areia. Versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te colocou por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio já foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Vamos orar, queridos? Pai, te damos graças, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Oramos, ó Deus, nesta manhã, pedindo a ti o teu favor, tua graça sobre nós como igreja, que a tua palavra hoje, Senhor, possa nos alcançar com graça e também com o teu favor, em nome de Jesus. Oramos, Espírito de Deus, para que hoje saiamos daqui fortalecidos no Senhor, na força do teu poder. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por favor, pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra ao seu coração, para a gente poder orar nesta manhã. E eu queria basear essa minha palavra um pouco sobre um momento na vida de Moisés. A história de Moisés é uma história carregada, marcada, cercada pelo agir de Deus. A gente consegue ver Deus agindo na vida de Moisés desde o seu nascimento até o último dia de vida de Moisés. A gente percebe como Deus vai agindo na vida desse homem, como Deus vai cercando a vida deste homem, como Deus vai trabalhando na vida de Moisés e também através da vida de Moisés. A gente sabe quando Moisés nasce, ele nasce no Egito, sua mãe Joquebede. Quando ele nasce ali no Egito, ele nasce exatamente debaixo de uma sentença. Podia tirar só um pouquinho aqui do meu retorno? Ele nasce debaixo de uma sentença de morte que foi dada por Faraó. Faraó havia declarado que todos os meninos que nascessem, as parteiras deveriam matar aqueles meninos. E Moisés nasce exatamente nesse período, debaixo de uma sentença de morte. Ou seja, era para que ele nascesse e as parteiras também pudessem matar Moisés. Mas a Bíblia nos conta que quando Moisés nasce, o milagre acontece, sua mãe Joquebede consegue dar à luz
consegue esconder Moisés cerca de 3 meses, sem que os egípcios, que os soldados egípcios pudessem descobrir que naquela casa havia nascido um menino, e entrar ali e matá-lo. Então o primeiro milagre na vida de Moisés, ele nasce debaixo de uma sentença de morte, mas a sua mãe consegue escondê-lo por 3 meses e nada acontece a Moisés. Por quê? Porque certamente Deus já tinha um projeto na vida de Moisés, e um projeto através da vida daquele homem. A Bíblia nos conta um outro milagre na vida de Moisés, porque quando Joquebede, mãe de Moisés, percebe que ela não conseguiria mais escondê-lo dentro de casa, ela coloca ele dentro de um cesto, coloca dentro do rio Nilo, e as águas do rio vai conduzir Moisés de forma que ele é encontrado pela filha de Faraó. Olha que coisa interessante. E quando ele é encontrado pela filha de Faraó, a Bíblia nos conta que ela retira Moisés ali do rio, tira Moisés ali daquele cesto, ela coloca o nome dele de Moisés, que é tirado das águas. Olha que coisa interessante. E ao invés de Moisés, assim como as outras crianças que nasceram no seu tempo, que foram criados como escravos e que talvez nunca entrariam no palácio, Moisés é criado pela filha de Faraó, que mandar chamar sua mãe Joquebede, para que a sua mãe pudesse também criá-lo e ainda receber por aquilo que faria. Ou seja, um homem, uma criança, podemos dizer assim, que já vive milagre desde o primeiro dia de vida. Uma pessoa que a gente consegue perceber Deus agindo, Deus cuidando da vida de Moisés desde o momento em que ele nasceu. Tudo aquilo que era para matar Moisés, quando ele nasce, tem uma ordem que os meninos tinham que morrer. Quando é colocado no rio, ele poderia ter sido morto naquele rio. Aquele cesto poderia ter, quem sabe, virado. Aquela criança caído nas águas, ninguém nunca iria encontrá-lo. Quando a filha de Faraó tira ele do rio e percebe que ele é filho dos hebreus, e tem apenas 3 meses de idade, ela sabe que o seu pai havia dado uma ordem, e era para que ela pudesse chamar os soldados e dizer: olha, tem um menino que nasceu há 3 meses, está aqui, manda matá-lo como a ordem de Faraó mandou. Mas olha que coisa interessante, tudo aquilo que era para matar Moisés, tudo aquilo que era para destruir a vida de Moisés, tudo aquilo que foi colocado para acabar com a vida dele, na verdade, ao invés de matá-lo, fortaleceu a vida de Moisés. E eu queria começar minha mensagem esta manhã ela é muito objetiva, e eu queria que você pudesse entender nesta manhã, quando a gente olha para a vida de Moisés, o que era para matá-lo, ao invés de matá-lo, fortaleceu a vida de Moisés. O que era para matá-lo, ao invés de matá-lo, evidenciou o milagre de Deus na vida de Moisés. O que era para matar Moisés, evidenciou o cuidado de Deus com a vida de Moisés, desde o primeiro dia de vida. E por que eu estou pregando isso esta manhã? Porque eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, queridos, que todo o projeto do diabo contra a nossa vida, para nos destruir, todo o projeto do diabo para acabar com a tua vida, para acabar com a minha vida, todo o projeto que o diabo se levantou contra mim, se levantou contra você, para nos destruir, ao invés de nos destruir, Deus de alguma forma trabalhou ao nosso favor, e tudo aquilo que Ele planejou para te destruir, te fortaleceu. Diz comigo: o que era para me destruir. Vamos dizer isso mais uma vez esta manhã? Diz com vontade, diga: o que era. O que era para nos destruir, nos fortaleceu. Se a gente faz uma análise da história de Moisés, tudo que era para matar ele, fortaleceu. Se a gente fizesse hoje uma análise na nossa vida, quantas coisas você já passou, quantas coisas você já enfrentou, quantos levantes, quantas perseguições, quantos nãos, quantos choros, quantas dificuldades na sua caminhada, quantos momentos de escassez, de portas fechadas. O que era
para ter destruído você lá atrás, te fortaleceu para o tempo que a gente está vivendo hoje. Esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo tão difícil, eu queria declarar para você comigo essa manhã, que a gente pudesse olhar para esse tempo tão difícil que todos nós estamos enfrentando, que o Brasil está enfrentando, que o mundo está enfrentando, e a gente pudesse tomar uma decisão no nosso coração, e diante desse grande desafio dizer assim: olha, o que é para me destruir, não vai me destruir, vai me fortalecer. Toda escassez, todo momento difícil que nós já vivemos até hoje, a gente sabe o quanto isso nos fortaleceu. Te deu força para continuar caminhando, te deu força para ajudar uma outra pessoa, te deu força para estender as mãos para alguém, te deu força para aguentar a próxima luta que veio, te deu força para estar de pé hoje, te deu força para estar com os olhos confiantes no Deus que você serve, porque o que era para nos destruir tem nos fortalecido. E eu queria que a gente declarasse isso mais uma vez esta manhã. Se você está em casa, escreve nos comentários. E eu queria que você declarasse, diga assim comigo: o que era para me destruir, me fortaleceu. Agora diga comigo no presente, diga: o que é para me destruir, está... Como isso é possível, pastor? O texto que eu li para a gente essa manhã, nos conta um momento na vida de Moisés. O texto dessa manhã nos diz que quando Moisés estava ali, diante de uma situação, Moisés então, ele encontra um egípcio oprimindo um hebreu. E quando ele vê aquela situação, Moisés, ele não se controla. E Moisés então ele age com as próprias mãos, e a Bíblia nos diz que ele mata o egípcio e enterra na areia. Ele faz isso escondido. Certamente aquele que foi livre vê o que aconteceu, mas Moisés acha que está tudo escondido, e ele coloca, então ele enterra aquele egípcio. Passa um tempo, e ele então no outro dia, esse outro dia às vezes não é necessariamente exatamente no outro dia, mas um tempo depois, Moisés vê de novo duas pessoas ali em conflito, e ele quer ser juiz naquela causa. Ele vai tentar apaziguar. Um vira para ele e diz assim: olha, o que você está achando que é? Você está achando que vai matar um de nós, como você fez ontem, matando um egípcio, enterrando ele na areia? Quando Moisés escuta aquilo, ele toma um susto. Ele diz assim: meu Deus, o que eu fiz escondido não está escondido mais, está público, todo mundo está sabendo do erro que eu cometi. E aí Moisés então ele fica apavorado, porque ele havia cometido um erro, ele havia matado um egípcio, e ele está ali na terra do Egito, e ele, diante daquela situação, ele tem medo agora das consequências, o que poderia vir contra a vida dele, porque ele havia cometido um erro, ele havia matado um egípcio enterrado na areia. Agora a Bíblia diz que essa notícia se tornou pública no Egito, e de repente essa notícia foi espalhando, e chegou até Faraó. Chegou até quem? Faraó. E quando chegou até Faraó, o texto que a gente leu diz que, ouvindo Faraó este caso, Faraó desejou matar Moisés. Faraó quis matar Moisés por causa disso. E quando o Faraó desejou matar Moisés, está ali no versículo 15, diz assim: ouvindo pois Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto de um poço. Quando Moisés descobriu que Faraó queria matá-lo, Moisés só tinha uma opção: fugir da presença de Faraó. Moisés sai da presença de Faraó, ele sai do Egito fugido, porque Faraó queria matá-lo. Ou ele foge de medo, ou o Faraó manda uma ameaça para ele: olha, você vai morrer assim como Jezabel um dia mandou uma ameaça para Elias. E ele sabe agora que a consequência daquilo seria a morte. Então o que Moisés faz? Ele sai do Egito e ele vai para o deserto em Midian. Ele sai do Egito fugido.
Ele sai do Egito agora como um fracassado. Ele sai do Egito agora como um condenado. Ele sai do Egito agora como um perseguido. Se Moisés havia criado uma boa imagem no Egito, junto de Faraó, porque ele havia sido criado pela filha de Faraó, se Moisés tem uma boa reputação dentro agora do Egito, ele vai perder isso tudo, porque descobriram o que ele fez. Faraó quer matá-lo, então ele sai do Egito nessa condição, e ele vai para o deserto em Midian. O que eu estou pregando essa manhã? Moisés, ele entra no deserto, ele vai entrar na região de Midian, que é uma região de deserto, que é uma região perto do Monte Sinai. Ele sai dali, ele sai do Egito e entra no deserto, mas ele entra no deserto como um fracassado. Ele entra no deserto como alguém que está sendo perseguido. Ele entra no deserto dessa forma, e com a imagem que fica no Egito, fica a imagem no Egito, de que aquele Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, é um ingrato, matou um egípcio, e ele foi embora. Certamente Faraó deve ter pensado, ou deve ter tido para sua grande comitiva: olha, conseguimos vencer Moisés. Moisés agora não está no Egito, mas foi embora. E eu fico pensando no mundo espiritual acerca disso, porque certamente o inimigo, Satanás, já sabia qual era o propósito que Deus tinha na vida daquele homem, Moisés. Certamente quando Moisés é arrancado do Egito, quem sabe o inferno aplaude e diz: vencemos. Ele não está aqui mais, ele foi para o deserto, ele não volta mais. Esse não vai ser um libertador. Certamente o inferno dizia: se Deus vai levantar um libertador em favor do povo hebreu, não é Moisés, porque Moisés já foi embora. Moisés nós já vencemos. Moisés foi para o deserto, e ele entra no deserto de cabeça baixa, fugido, derrotado, porque ele cometeu um erro dentro do Egito. Então agora Moisés vai viver no deserto. Ele vai entrar dentro do deserto, em Midian, e ali ele vai passar 40 anos. Tudo aquilo que ele havia conquistado no Egito, toda a sua posição no Egito, porque no Egito ele não é tratado como escravo, mas é como se fosse o filho adotivo da filha de Faraó. Tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu, e agora ele está passando um tempo no deserto. Ele vai ficar ali 40 anos no deserto. 40 anos tendo que conviver com esse pensamento: por que eu matei aquele egípcio? Por que eu cometi aquele erro? Para que eu fui fazer aquilo? Quem sabe os primeiros dias de Moisés no deserto são dias de confronto. Ele pensando: se eu tivesse me controlado, eu estava no Egito até hoje. Se eu tivesse me controlado, eu estava vivendo aquela mordomia até hoje. Mas o que eu fiz? Agora eu fui expulso, estou no deserto. E do outro lado do Egito, quem fica no Egito olha para Moisés e dizendo: está vendo? Ele agora é derrotado, vai sofrer no deserto, vai passar fome no deserto, vai morrer no deserto. Mas o que eu quero pregar para você esta manhã, o meu foco da mensagem esta manhã, não é como a gente entra no deserto, mas é como a gente sai do deserto. Moisés entra no deserto sem esperar, sem se preparar. De repente, da noite para o dia, ele está debaixo de uma ameaça e ele vai para o deserto. Quantas vezes na nossa vida, igreja, entramos em desertos, entramos em lutas, entramos em dificuldades, entramos em momentos difíceis na nossa vida, no nosso casamento, nas finanças, na saúde, várias áreas da nossa vida. De repente, do nada, é como essa pandemia terrível que está fazendo um ano agora. Eu me lembro, ano passado, nós estávamos aqui cultuando, e de repente uma notícia: fechou tudo, parou tudo. Vai ter só quarentena, vai ser só 15 dias, está fazendo um ano. Entramos para um período, podemos dizer, quase que um período de deserto, um período de luta, um período de incertezas, um período de dificuldades, um período onde a gente não sabe como vai ser amanhã, um período onde quando você pensa que vai melhorar, parece que as notícias pioram. Quando a gente pensa que tudo vai voltar ao normal, nos travam ainda. Um período difícil que nós entramos, e entramos sem saber. Moisés entrou nesse deserto em Midian. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, nesta manhã, é que se Moisés entra no deserto de cabeça baixa, porque cometeu erros,
porque está sendo perseguido por Faraó, porque está jurado de morte. Ele entra no deserto de cabeça baixa. 40 anos depois, Moisés vai sair do deserto, vai voltar no Egito de cabeça erguida. Porque Moisés vai usar os 40 anos de deserto, não para piorar, não para se frustrar, não para entrar em depressão, não para se martirizar por causa das coisas que aconteceram, mas aquele tempo de deserto, Deus vai preparar Moisés, Deus vai levantar Moisés, Deus vai fortalecer Moisés, para que quando aquele período de deserto na vida de Moisés termine, Moisés volte e saia daquele deserto de cabeça erguida e ainda mais fortalecido em Deus. Porque eu aprendo na vida de Moisés, o que era para matá-lo, sempre o fortaleceu. Moisés entra no deserto, cabeça baixa. E na região de Midian, a Bíblia começa a dizer, sabe o quê? Moisés entra no deserto solteiro. Entra no deserto o quê? Solteiro. Ele vai sair do deserto casado. Moisés entra no deserto, não tinha família. Ele vai sair do deserto com esposa e filhos. Tem alguém aqui comigo essa manhã? Moisés entra no deserto, ele não conhece ninguém. Ele vai sair do deserto com um dos maiores conselheiros que ele vai encontrar na terra, seu sogro Jetro, que vai dar a ele ótimos conselhos. Ele encontrou Jetro onde? No período de deserto, na região de Midian. É uma região de deserto. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Agora, olha que coisa interessante. Então, quero ensinar para você esta manhã, e essa palavra vem forte ao meu coração hoje pela manhã, que não é como a gente entra, é como a gente sai. Tem alguém aqui comigo essa manhã, igreja? É como nós vamos sair desse tempo. Então, quando Moisés entra para esse período, e ele entra, a Bíblia diz que ele vai conhecer sua esposa, ele vai conhecer a filha de Jetro, chamada Zípora. Ele vai casar com Zípora. Ele vai ter o seu primeiro filho, chamado Gerson. Ele agora vai ter um sogro, chamado Jetro. E ali agora ele vai aprender algo que ele não sabia. Ele vai aprender a cuidar de rebanho. Ele vai aprender algo diferente daquilo que ele não sabia no Egito. No Egito ele está sendo preparado para ser guerreiro, talvez. No Egito ele está sendo preparado para outras coisas. Mas nesse período agora que ele vai viver com Jetro, nesse período que ele vai viver no deserto, foi um período onde Moisés pôde aprender algo novo, coisas novas. Quando a gente vai para esses períodos de deserto na nossa vida, irmãos, às vezes tudo que a gente aprendeu não serve agora, mas agora é a hora da gente aprender algo novo. Uma estratégia nova. Quem está entendendo até aqui essa mensagem? Diz amém comigo. E quando ele vai, então ele vai aprender algo novo. Ele vai começar a pastorear o rebanho de Jetro. E talvez o mais importante da mensagem nesta manhã é que em Midian, naquela região deserta, nesse tempo de deserto na vida dele, quando ele está ali um dia pastoreando o rebanho do seu sogro, a maior experiência, ou a primeira experiência de Moisés com Deus Todo-Poderoso vai acontecer quando ele está pastoreando, e de repente ele olha para uma sarça, a sarça está queimando, e o fogo na sarça não consome aquela sarça, e naquele momento, naquela experiência, ele vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com ele para que ele pudesse se aproximar, para que ele pudesse tirar as sandálias dos pés, porque a terra em que ele estava pisando era uma terra santa. Ou seja, Deus vai aproveitar o período de deserto na vida de Moisés para dar a Moisés experiências profundas com ele. Deus vai aproveitar aquele tempo para se revelar a Moisés, para fortalecer a fé de Moisés, para fortalecer o chamado de Moisés, porque na vida de Moisés, tudo que era para matá-lo, fortalecia-o. 40 anos agora naquele período de deserto não seria para matar Moisés, mas seria para fortalecer a vida daquele homem. Então a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 3, versículo 1,
Quando você encontrar, diz amém. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás de quê? Do deserto. Chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, que é na região do monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e virei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. Sabe o que vai sustentar Moisés nesses 40 anos em Midian? Essa experiência com o Deus Todo-Poderoso. É nesse momento de deserto na vida de Moisés, que Moisés vai ouvir a voz de Deus, como ele ainda não tinha escutado antes. Domingo passado à noite eu falei que deserto é lugar que a gente viver milagres. E depois do deserto foi o tempo da gente viver de colheita. Mas agora aqui hoje pela manhã eu quero te ensinar uma coisa. Que nesse tempo que Moisés está correndo menos do que corria no Egito. Nesse tempo que Moisés talvez tem um pouco mais de tempo do que tinha no Egito. É nesse tempo agora que Moisés não pode confiar naquilo que ele sabia, porque ele está fora do Egito, ele está no deserto. Não dá para confiar em Faraó, não dá para confiar na proteção de Faraó, não dá para confiar na proteção da mãe adotiva, que é filha de Faraó. É nesse tempo no deserto onde está apenas ele e aquele rebanho e deserto para todo lado. Naquele momento difícil na vida de Moisés, porque para quem estava acostumado a viver no palácio, agora está vivendo no deserto. É nesse momento na vida de Moisés, que Moisés vai entender, vai ouvir a voz de Deus, como ele nunca tinha ouvido antes. O que eu quero dizer para você esta manhã? É nesse um ano que a gente está vivendo, nessa pandemia, nesses dias difíceis, que eu queria incentivar você a aproveitar para você se aproximar ainda mais de Deus. São nesses tempos de escassez que a gente se aproxima mais de Deus, sim ou não, irmãos? Muitas das vezes, em tempos como esses, nós ficamos mais sensíveis a ouvirmos a voz de Deus. Em momentos como esses que nós estamos vivendo, ao invés de a gente deixar o desespero entrar na nossa vida, ao invés de você, cristão, permitir que o pânico entre e tome conta do seu coração, e que a gente viva em desespero nesses dias, e não apenas na pandemia, mas eu sei que cada um de nós aqui também temos uma realidade pessoal, temos um desafio pessoal. Eu sei que cada um de nós, apesar daquilo que o mundo está vivendo, cada um de nós temos um deserto pessoal, uma dificuldade para a gente enfrentar. Mas eu queria que você entendesse essa manhã, que você é servo de Deus, você é filho de Deus, você é chamado por Deus, você não está sozinho, você tem um Deus na tua vida, você tem um Espírito Santo na tua vida, no teu coração, e eu vim lembrar você nesta manhã, que a tua vida sempre foi assim, o que era para acabar com você, sempre te fortaleceu. Porque todas as vezes que algo forte se levantou, você sempre se refugiou em Deus. Você sempre encontrou força em Deus, no Deus que te fortalece, no Deus que te sustenta, no Deus que te guarda, no Deus que te traz paz, no Deus que ministra a tua vida. Então, se estamos no momento de Midian, se estamos no momento difícil, se estamos passando por um tempo de incertezas, eu vim dizer à Igreja Batista Vida: declare sobre a tua vida neste tempo: esse tempo não vai me destruir, mas esse tempo vai me fortalecer em Deus. Essa enfermidade não vai me destruir, vai me fortalecer em Deus.
Essa crise financeira não vai acabar comigo, vai me fortalecer em Deus. Deixa eu ver um crente aqui esta manhã. Esse problema que eu estou vivendo na minha casa não vai me destruir, vai me fortalecer em Deus. Porque eu posso até ter entrado no deserto de cabeça baixa, mas eu vou sair dele de cabeça erguida. Podem até ter pensado que é o meu fim. Faraó e todo o Egito pensou, Moisés vai morrer no deserto. Agora ele morre naquele deserto, porque deserto mata. Mas eles não sabiam que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Na vida de quem Deus tem um plano, o deserto não mata, o deserto fortalece. Então Moisés vai viver essa experiência da glória de Deus no deserto. Deus falava com Moisés, Deus deu essa experiência para Moisés, e Moisés vai permanecer no deserto 40 anos, quanto tempo? 40 anos, é um período. E eu achei interessante porque a Ludmila disse aqui, eu não sei se foi a Ludmila ou a Miriam, disseram aqui para nós, que às vezes a nossa luta, a luta de alguns tem um dia, tem um mês, mas talvez na vida de outros tem anos, tem um período maior. Quando eu olho para a vida de Moisés, 40 anos no deserto, não quer dizer que isso tem que ser literal na nossa vida, 40 dias ou 40 anos, fala de um período. Moisés fica 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, volta, pega o povo, volta, caminha com o povo de novo, mais 40 anos, são ciclos de 40 na vida de Moisés, ou seja, fala de períodos. E eu queria nesta manhã incentivar você a crer numa verdade. Se esse tempo que a gente está vivendo tem sido um tempo difícil, tem sido um tempo de incertezas, como tem sido um tempo onde a gente nós fizemos culto quinta, e aí tantas notícias que vêm, a gente não sabe se hoje ia poder, tivemos que fechar o Castelo Vida para hoje à noite. São momentos assim, a gente vive um dia após o outro, mas um dia após o outro eu preciso entender uma coisa: esse dia de hoje, esse domingo, dia 7 de março, não vai me destruir, vai me fortalecer. Sabe como é que Moisés sai desses 40 anos? Eu vou terminar aqui. Moisés sai de cabeça erguida, Moisés sai com uma família, Moisés sai com um conselheiro que é o seu sogro Jetro, Moisés sai com uma experiência em Deus, e ele sai cheio de autoridade. Porque eu acredito que tem muito mais autoridade quem vence o deserto do que quem está entrando. Tem muito mais autoridade quem vence o deserto do que quem nunca entrou nele. Essa semana eu recebi aqui no gabinete pastoral um casal, e eles diziam para mim, a esposa dizia para mim daquele irmão, o que ela viveu em um ano, tantas lutas, tantas enfermidades, tanta coisa, tanto bombardeio. E eu dizia para ela: irmã, você não tem que ficar abatido, você tem que erguer a cabeça, porque você é uma guerreira, porque você passou por tudo isso, e hoje está aqui dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ela dizia para mim: pastor, tudo foi mais difícil, a tireoide a minha cirurgia foi a mais difícil que eu vivi, na gravidez eu tive Covid, foi um período mais difícil, na hora da gravidez eu tive pré-eclâmpsia. Ela vai dizendo tanta coisa que foi dos piores, o mais difícil, mas o que aconteceu? Não a matou, pelo contrário, a fortaleceu em Deus. Porque aquilo que não me matou, se não me matou até hoje, está me fortalecendo. Cada traição que a gente viveu não te matou, te fortaleceu. Cada decepção dessa vida não te matou, te fortaleceu. Versículo 18, versículo 5, perdão, capítulo 5, versículo 1. E a gente vai orar. Olha o capítulo 4, versículo 18. Diz assim:
Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora, tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Moisés está dizendo para o seu sogro: eu vou voltar lá no Egito, mas eu não vou voltar para ficar escravo. Eu não vou voltar para ser escravo daquele povo. Eu vou voltar porque isso representava na vida de Moisés uma saída do Egito, uma saída do deserto. Isso representava na vida de Moisés. E ele ainda diz assim: eu vou ver se o meu povo que está lá ainda vive. Esse texto era para ser o contrário. Esse texto era para estar sendo escrito assim: alguém lá no Egito, talvez a mãe de Moisés, Joquebede, no Egito, 40 anos depois, ela dizendo assim: vou enviar alguém lá no deserto para buscar notícia, para saber se Moisés ainda, porque é ele que foi para o deserto. Só que o texto está ao contrário. Moisés está dizendo assim: eu fiquei 40 anos aqui no deserto, mas no deserto ele só cresceu a experiência. Ele está dizendo: eu vou voltar lá no Egito para ver se quem está lá ainda vive. É Moisés dizendo assim: eu venci esses 40 anos aqui, vou sair desse deserto de cabeça erguida para ajudar aqueles que ainda não enfrentaram um deserto. Porque quem entra e sai do deserto de cabeça erguida tem autoridade para ajudar pessoas que ainda nunca passaram por um deserto na vida. Por isso que Moisés vai ser o libertador do povo. Por isso que Moisés vai ser o líder do povo. Por isso que Moisés vai conduzir o povo por onde? Por onde? Deserto. Por quanto tempo? 40 anos. Porque ele teve uma escola. Onde? No deserto. Quanto tempo? 40 anos. O que você está vivendo hoje não é para matar você, é para te fortalecer. Quando foram falar para Jesus: Jesus, teu amigo Lázaro está doente. Jesus falou assim: fica tranquilo, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas quando chegou lá, estava morto Moisés, estava morto Lázaro. O que Jesus fez? Deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai daquele túmulo. Por quê? Porque o que Jesus havia dito antes era: essa doença não é para a morte, na vida de Lázaro, é para a glória de Deus. Eu queria que você encarasse esses dias que nós estamos vivendo. Se você encarar esse deserto da pandemia, de uma crise que você está vivendo, de uma doença, de uma depressão, de uma escassez, de um problema no casamento, de um problema ministerial, se você encarar esse momento que você está vivendo agora, como um momento que é mais forte do que você, é mais forte do que seu Deus, como um momento de desespero, você não sai do deserto. Se a gente encarar como Moisés sempre encarou, e permitir Deus trabalhar na nossa vida nesse tempo, você vai ver que esse tempo vai te dar experiências que você não teria fora dele. Esse tempo vai trazer pessoas para estar do teu lado como você nunca teve antes, porque Moisés só conheceu Jetro lá no deserto de Midian. Esse tempo vai deixar você mais próximo de Deus. Moisés nunca viu sarça ardendo, sarça pegando fogo no Egito. Ele só viu isso onde? No deserto. Se você entender esse tempo como um tempo de preparo de Deus,
como o tempo que você precisa estar mais forte, cada dia mais forte, cada dia mais forte, cada dia mais forte, cada dia mais forte. Nós vamos atravessar esse deserto e vamos chegar do outro lado cheios de autoridade da parte de Deus. E a geração que vai vir, talvez seu filho, talvez seu neto, que vão vir, e que um dia vão sentar com você e você vai poder contar para eles: filho, neto, sobrinho, seja quem for, uma criança, você vai contar para eles e dizer: olha, houve um tempo difícil, mas eu venci. Houve um tempo difícil, mas eu estou aqui para dizer para você: o que não nos mata. Quero orar com você, fica de pé no seu lugar, por favor. Coloca a mão no teu coração esta manhã. Eu não sei qual momento você está vivendo, ou qual consequência dessa crise no Brasil, qual a consequência tem vindo sobre a sua vida. Mas eu queria que você entendesse uma coisa nesta manhã. Se você puder, feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Talvez você não, onde você trabalha está fechado, você não vai poder trabalhar amanhã. Belo Horizonte fechou, talvez seja o seu caso. Talvez não, talvez você vai ter que trabalhar amanhã. Às vezes é o contrário, você não gostaria de ir por causa da situação, mas você vai ter que ir, porque a empresa vai funcionar. Ou talvez perdeu o trabalho. Eu não sei qual a consequência desse tempo está sobre a tua vida, mas eu sei de uma coisa: nós podemos sair desse deserto fortalecidos em Deus. Então aproveita cada dia dessa fase para se fortalecer em Deus, para se fortalecer em Deus. Tem gente que está passando essa pandemia, está tirando de letra, sabe por quê? Porque eles enfrentaram um deserto tão grande lá atrás, e eles se fortaleceram de uma forma tão grande, que nessa época agora, eles estão dando conselhos para nós. Tem pessoa que nessa época agora está igual o Jetro, dando conselho, fortalecendo, te dando palavra, dizendo: você vai vencer, você vai conseguir, é possível, eu vou vencer, vai dar certo. A gente escutou uma mensagem ano passado na rede de homens, e um irmão dizia para a gente naquele culto, ele dizia assim: vai passar, fica firme, porque esse tempo vai passar. Era alguém que estava ali com autoridade para dizer para nós, porque ele havia passado um momento tão difícil, mas aquele momento difícil ele se fortaleceu. E aí naquele culto ele estava ali forte para dizer para a gente, para os homens da igreja: fiquem firmes, porque isso vai passar. Mas quando passar, como nós estaremos? Diga: eu estarei mais forte do que no início. Essa é a experiência de Caleb. Muitos morreram no deserto. Caleb venceu o deserto e falou assim: Josué, tão forte como eu estava há 40 anos atrás, da mesma forma eu estou hoje. Caleb estava dizendo: Moisés, eu enfrentei o deserto inteiro, mas eu estou saindo desse deserto fortalecido, porque o que não me matou, me fortaleceu. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo, eu venho esta manhã pedir ao Senhor, por favor, fortalece a tua igreja, Senhor. Eu venho te pedir nesta manhã, Senhor, meu Deus. Quem fortaleceu Moisés naqueles 40 anos foi o Senhor. Foi quando o Senhor deu a ele a esposa. Foi quando o Senhor deu a ele filhos. Foi quando o Senhor deu a ele Jetro, um sogro, mas também um conselheiro. Foi quando o Senhor apareceu para ele na sarça. Foi quando o Senhor fez aquele cajado transformar numa cobra e voltar a ser cajado. Foi quando o Senhor disse para ele: põe a mão no peito, Moisés. E a mão estava com lepra. Depois o Senhor disse: bota a mão de novo. E a mão saiu curada. Aquele tempo difícil,
Quem estava do lado de fora pensava: Moisés não vai aguentar. Mas era naquele tempo o Senhor estava fortalecendo Moisés. Naquele tempo o Senhor estava dando experiência para Moisés. Naquele tempo o Senhor estava sustentando Moisés. Naquele tempo o Senhor estava ensinando Moisés. Naquele tempo o Senhor estava aproximando de Moisés. Naquele tempo o Senhor estava revestindo Moisés de autoridade. Naquele tempo o Senhor estava dizendo para Moisés: Moisés, quando esse tempo passar e você sair desse Egito, desse deserto, sabe o que você vai fazer? Você vai ser libertador da vida de pessoas que estão presas. Moisés entra fugido, mas ele sai do deserto para libertar. Ele entra derrotado, mas ele sai vencedor do deserto. Oh Deus, dessa experiência para as minhas ovelhas da Batista Vida. Oh Deus, dessa experiência para esse rebanho. Oh Deus, dessa experiência para nós. Os dias são maus, os dias são difíceis, as notícias são as piores, as notícias são notícias de deserto. Mas eu venho orar a Ti nesta manhã por esta igreja. Fortalece Teus filhos, fortalece o Teu povo. Fortalece quem é empresário, Deus, que está aqui. Fortalece, ó Deus, quem trabalha por comissão. Fortalece, ó Deus, quem está vendo a empresa se perder. Fortalece, ó Deus, quem vai trabalhar amanhã, mas fortalece também quem não vai poder ir porque está fechado. Fortalece quem é policial, fortalece quem trabalha na saúde, na área da saúde aqui da igreja, que estão lá na ponta da lança, Senhor, trabalhando nessa pandemia. Fortalece eles, fortalece elas, Espírito de Deus. Fortalece, Senhor, pessoas que trabalham com atendimento, pessoas que têm os seus próprios negócios. Fortalece quem é aposentado, fortalece quem está doente, Deus, e não é Covid, está com outras doenças, mas não sabe se vai ou não vai no hospital. Fortalece a tua igreja nesses dias. Aparece pra gente numa sarça, Senhor. Oh meu Deus, levanta um Jetro na nossa vida.